damos graças pelo Senhor estar nos permitindo ainda nos encontrarmos como igreja, vir à tua presença para te render louvores. Pedimos que o Senhor aceite o nosso louvor. O Senhor sabe que a gente não tem mérito nenhum, mas que o Senhor aceite em nome do amor de Jesus. Amém. Muito bem. Isaías vai dar um louvor para nós cantar junto agora. Eu espero que vocês me acompanhem. Amém? Tem uma diferença. Um pouco mais. Ah, esse louvor é muito lindo do Alonso Correia, agora não também nada. É um louvor muito especial, eu gosto muito dele. Esse louvor traz um pouco da esperança aqui. Quem conhece canta já, tá bom?
fazer mais uma gente tem que estar aqui. Assim, eu queria me despedir dessa igreja, a qual eu amo tanto. Gosto muito dessa igreja, esse lugar aqui é maravilhoso, muito bem acolhido pela toda a família da igreja. E com boas notícias. Que a melhor maneira da gente encerrar o ano é com boas notícias, né, irmãos? Eu veio o irmão Rudy, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho da como é que Deus tocou a vida dele. Mas antes a gente vai fazer uma breve meditação. Porque isso eu acabei descobrindo há pouco tempo. E eu me deslumbrei com isso que eu descobri. Descobri não, eu prestei atenção nessa situação há pouco tempo. A gente teve uns estudos da Escola Sabatina, do grande conflito, vocês lembram, teve pouco tempo atrás? E aí eu consegui Apocalipse 12, já vão pegando suas Bíblias aí, vocês vão ler para mim, porque eu estou um pouco ruim da visão. O jeito que eu me deu, esses dias eu dei uma fatura no olho aí, de cortar telhado, não deu certo. Então já vão pegando, porque o texto-chave da nossa noite hoje é Apocalipse, capítulo 12, eu tenho anotado, verso 7 ao verso 9, tá bom? Só segure um pouquinho aí, que antes da gente entrar nesse assunto, eu quero passar para vocês uma recapitulação. Todos aqui já fizeram estudos bíblicos básicos a respeito do que a gente tiveram conhecimento básico dos planos de Deus para nós, os planos, como é que foi que o inimigo tomou posse do poder da terra, coisa e mais, né? Mas antes da gente entrar direto na palavra, como a gente diz, vamos pedir que esse suave Espírito, o Espírito Santo de Deus, nos guie, para que a gente, tanto eu não falar, vocês também não receber a palavra, e na leitura da Bíblia de vocês também consigam que seja Deus falando para nós, para mim, para todos nós, tá bem? Muito bem, pessoal, vamos orar mais uma vez para ler a palavra de Deus. Papai dos céus, Criador e Redentor, eu sei, Senhor Deus, que quem segura o microfone está aqui em sua presença é um homem falho e pecador. Mas eu sei que o Senhor tem usado as ferramentas que tem dispostas na sua mão. Eu peço que o Senhor perdoe as minhas faltas como pessoa. Não que eu mereça, mas em nome de Jesus eu te peço perdão. E que o Senhor, através das coisas que eu vou trazer para os irmãos, compartilhar com eles, coisas que eu notei, percebi, senti, que eles também possam entender um pouquinho do que o Senhor tem para eles, que eu tenho reservado na noite de hoje, e que seja um momento de alegria, um momento de muita felicidade no coração deles, e que a gente possa compartilhar com eles conforme a sua vontade. Que o Senhor esteja na frente de tudo, é o meu desejo, oração no nome de Jesus. Amém. Muito bem. Quero passar para os irmãos aquela ideia assim. Eu vou caminhar, daí eu pedi para ficar parado, senão vai ter que ficar mexendo a câmera, né? Um pouquinho lá, que assim, só fazendo teste, é brincadeira, gente. Tô brincando, só para mais a me relaxar também. Então, irmãos, assim, ó, aqueles que já tiveram estudo bíblico, o Antônio também já estudou a respeito da vontade de Satanás de se apossar, né, do grande conflito, por que Satanás foi expulso do céu. Sabe me dizer? Não. Por que Satanás foi expulso do céu? Porque ele tomou o lugar de Deus. É isso aí. Então, se preparem. Como tem pouca gente, eu vou conversar com vocês, e talvez o pessoal de casa eu não sou acostumado a falar com o celular, daí eu peço perdão se eu esqueci que tem o celular ali. Peço desculpa, pessoal. Não sou acostumado a isso aí. Mas assim, Satanás foi expulso do céu quando ele tentou pegar o lugar de Deus. Isso foi quando lá na nossa igreja do Progresso, lá esse tempo atrás. E eu queria trazer para vocês essa grande esperança. Ele chegou, vamos só retomar a história. Ele chegou, entrou no jardim, Adão e Eva estavam lá, todos tranquilos, a vida escorrendo bem, mil maravilhas. Ele deu uma enganada na Eva, fez Eva comer, pecar. Não foi um pecado do tomou e comeu o coco, né? Não, brincadeira, estou brincando. Tomou e comeu, né? Assim está escrito na palavra de Deus, né? Daí o irmão lembrou que podia ter sido um coco. Depois pode abrir para tomar e depois comer, né? Tomou e comeu. Mas na verdade ele pegou, né? E comeu. Brincadeira, só nós. Então Eva caiu no pecado. Deus criou-nos, todos nós, em liberdade de escolhas, tais quais nos levam a cometer erros e também acertos. A gente pode escolher entregar a vida a Jesus, como às vezes a gente escolhe fazer coisas erradas. E Deus não queria criaturas como Satanás acusava ele que se cometessem crimes, cometessem erro, falhassem. Daí Deus ia ficar bravo. Deus disse assim que se você pecasse certamente morrerás. Aí ele acusava a Deus assim, mais ou menos por aí, tá?
Mas estou lembrando vocês, são palavras que eu estou usando no meu vocabulário. Mas isso vocês vão ter que ler na Bíblia com calma, no estudo bíblico militar, mas vocês vão pegando isso. Eu quero chegar no Apocalipse 3, que é a parte que vai chamar a atenção de vocês. Quando Deus nos criou com esse superpoder de escolha, Ele já tinha toda a salvação para nós, porque Ele já imaginou. É tipo assim, ó, você vai dar um carro para o teu filho, e teu filho vai sair com esse carro, e tu vai fazer um seguro de vida. Vai fazer um seguro para o carro. Tu sabe que teu filho, ele tem a vontade de correr às vezes, né? Então você saberia que teu filho podia cometer algum tipo de erro. Mais ou menos assim, você pode entender. E então Deus já tinha um plano de salvação para nós. E aí Jesus veio e cumpriu o seu plano. Nasceu, então estou só contando o resumo da história toda, para nós chegar no ponto, no auge da história do cristianismo, que é uma das partes que eu acho mais linda do Apocalipse, que mais me faz vibrar o mundo, do jeito que chegou. Mas agora, hoje, o momento que estamos vivendo não é um momento para ficar em pânico, em medo, não é um momento para a gente ficar triste. E esse momento, se é um momento para se viver feliz, é agora. Para o cristão, por mais que o inimigo tente derrubar, esse é o momento de alegria, esse é o momento de regozijo, de se levantar, de erguer a bandeira do cristianismo. Vamos chegar ali. Então Adão e Eva pecaram, entregaram a chave do nosso planeta do inimigo. No livro de Jó, para ter ser mais rápido possível, o irmão vai contar o caso dele, que é bem legal. No livro de Jó, tem assim, se vocês pegarem o livro de Jó, capítulo 1, verso 6, ó, o Antônio está ligado, ele fala, ligado. No capítulo 1, verso 6, diz assim, então Deus estava sentado, como é que diz ali? Jó, capítulo 1, versículo 6, quem que tem aí? Então, o pessoal está ligado nisso aí. Vieram representantes, vieram seres. Obrigado, segurou ali. Chegou o dia em que servidores celestiais, os seres celestiais, vieram na presença de Deus se apresentar para ele, e entre eles veio Satanás. A pergunta para vocês: Deus não tinha expulsado Satanás do céu? Miguel e seus anjos expulsaram o demônio, a serpente, o dragão, Satanás, e ele veio para a terra. Como é que ele, o que deu o direito dele voltar na presença de Deus? Sem medo de errar, tente pensar nisso para mim, por favor. Por que nesse livro de Jó, por que Satanás voltou na presença de Deus e afrontou Deus? Por isso que Satanás é chamado de acusador, o acusador. Vocês já vão entender a mensagem que eu trouxe para nós. Quando Adão e Eva caíram em pecado, falou, passaram a chave no planeta Terra do início aí. Agora, automaticamente, ele passava a ser o representante, governador desse mundo. Agora, o que o Adão falou é muito importante. Se vocês não entenderam assim, quando Adão e Eva pecaram, eles passaram praticamente a chave, que nem quando chega alguém importante na cidade e dão a chave da cidade da pessoa. Agora você pode entrar em qualquer lugar. A chave mestra do hotel, né? Que as camareiras, o pessoal tem, dizendo que é quarto, tudo deles. Você pode entrar e sair como quer. Mais ou menos por aí. Mas peraí, mas isso pode ser um devaneio. Vocês estão falando coisas que vocês acham que é. Querem ver uma coisa? Quando Jesus foi tentado, quem viu com isso se prova, como realmente o planeta era dominado pelo inimigo e ele tinha cara de pau. Por isso que eu deixo o púlpito às vezes para pregar, porque eu falo essas palavras que não convém falar assim no púlpito. Ele tinha essa cara, esse cinismo de ir na presença de Deus acusar os santos do Senhor. Ele tentou tirar Moisés, ia ser ressuscitado, e ele tentou arrancar Moisés. Não, Moisés pecou. E aí Miguel foi lá, Jesus, os anjos, não, Moisés brigaram pelo corpo de Moisés. Quando Jesus veio para morrer por nós, o que Satanás se apresentou para Jesus para tentar ele pecar? As 3 tentações que Jesus passou. Quais foram? A primeira foi a respeito do alimento. Jesus falou, caraca, 40 dias sem comer, eu não fico nem meio dia. Eu sou bem problemático, eu tenho que cuidar disso. Eu gosto de comer, tá bom. Jesus, 40 dias, 40 noites no deserto, lá meditando, sereninho, a mente dele toda voltada ao ministério dele, para chegar lá. Se tu é realmente o Filho de Deus, como quem diz assim, sabe, até esses dias, até o dia, uma curiosidade aqui, eu vou abrir parênteses, uma curiosidade. Até o dia em que Jesus morreu na cruz, ainda havia esperança para Satanás e seus anjos se redimirem também.
devolverem, dizer, voltarem a adorar a Deus, voltarem, se arrepender, entregar de volta o planeta, devolver. Até ali ainda havia esperança para eles. Agora, ainda eles eram anjos, né? Isso eram anjos, ainda tinha esperança, porque Deus não é um Deus que é um Deus como Satanás acusava, aquele Deus que era muito arbitrário. Deus, às vezes a gente diz assim, por que Jesus não volta logo? Porque quem sabe está esperando, porque eu ainda não estou salvo, estou aqui falando às vezes para as pessoas, mas quem sabe da minha vida? Então quem sabe Deus está esperando que eu mude e volte, falta só eu me salvar. Quem sabe falta quem se salvar lá, que as irmãs estão aprendendo para o mundo inteiro. Deus está sendo longânimo, e Ele é eterno. Para nós, a gente é ansioso. Entende a diferença do eterno para o ansioso? O eterno, o tempo, para Ele é tempo. O tempo pode ser 1000 anos e 10 segundos. E nós queremos as coisas do nosso tempo, mas não é o caso. Satanás, voltando ao assunto de Jesus ali, na explicação. Jesus está no deserto, a primeira coisa é a fome. Como é que Adão e Eva pecaram? Alimento. E Satanás também tentou Jesus. Satanás já sabia que criaturas perfeitas facilmente eram enroladas pelo paladar. Jesus, né? Se tu é filho de Deus, transforma a pedra em pão. Aí Jesus sabia que não podia usar os seus poderes a seu propósito. Porque se ele usasse os poderes que ele tinha ao seu propósito, ao seu próprio benefício, é como a gente fazer algo na igreja, ao nosso benefício, pensando em receber algo em troca, coisa tal. Deus disse, se fizer isso, já pegou. Então não faço nada de favor dos outros, estão esperando receber algo em troca. E Jesus pensou, nem só de como será o homem, mas toda a palavra que está na boca de Deus. Aí Satanás pensou assim com ele. Ele é sábio, ele é inteligente, ele foi muito bem instruído pela mãe dele. Então eu vou dizer assim, mas Deus disse, levou Jesus para um alto monte, e aí disse, ou um rochedo, não lembro bem qual foi a história, o pináculo do templo, obrigado irmão, o pináculo do templo disse, mas também está escrito, então já que tu gosta de Bíblia, vamos falar assim, eu estou falando com a minha linguagem atual, perdoem se eu não quero que vocês pensem que está na Bíblia, assim, desse jeito, está bem mais organizadinho. Vamos, já que está falando de Bíblia, Senhor Jesus, então vamos fazer assim, também está escrito lá, nos livros, lá nos pergaminhos, nos rolos, que não vai ser livrado um moço teu, te joga daqui para baixo então, se não vai vir um anjo do céu e vão te acudir, aí eu vou crer em você. Vocês entenderam isso? Ainda ele estava desafiando a Jesus, mentindo que ia crer em Jesus, e o coração dele seria transformado, tentando fazer Jesus pecar para converter ele. Vocês estão entendendo a maldade, a malícia, a malignidade desse ser? Que malandragem, que criatura maligna mesmo, e covarde. E aí Jesus lembrou, disse, não tentarás o Senhor teu Deus em vão. Mesmo que era uma profecia, que nem o moço de Jesus seria quebrado, e não foi. Tanto que ele morreu antes de quebrar as pernas dele. Não foi quebrado, mas disse, não tentarás o Senhor teu Deus em vão. Agora vamos entrar na questão que tu falou, como é que prova que o Satanás estava com o domínio da terra? Para poder chegar na cara de Deus lá dentro dos portões celestiais, se apresentar na presença de Deus e dizer, está vendo, vem da onde Deus Espírito? Não, vocês assim, quem que mandou tu vir aqui? Eu estou falando do meu jeito, mas creio que a coisa é bem muito diferente lá dos céus. E Satanás diz assim, vim te rodear até aí passar sobre ela. Para quem tem uma casinha, por mais humilde que seja, ninguém entra no teu pátio sem tua permissão e fica dando voltinha na tua casa. Vocês entendem? Ninguém entra. Só que eu digo Rodrigo Silva, um vídeo que ele fez, o de rodear e passear sobre ela é a mesma coisa que dizer aquilo tudo é meu domínio. Eu na minha casa eu ando onde quero no pátio, por tudo lá. E passeio, olho, arranco com um capim, algum deixo, e assim é. Mas se eu ver alguém entrar na minha casa que eu não conheço, que não seja um familiar, alguém com nossa, que já fica, né? Não vai deixar assim muita gente. Mas Deus questionou ele. Está vendo meu servo Jó? Homem fiel, temente a Deus? E tudo lá é teu. Aí deu aquela folha toda lá com Jó. Coitado do Jó. Foi atacado pelo inimigo, mas não é o caso também. Ainda é o caso, é aquela grande virada da tristeza que o Adão e Eva entregam a chave do nosso planeta para o Satanás, e a vitória de Cristo Jesus em cima de Satanás. Aí vem aqui nós vamos depois do Apocalipse, tá? Aí, terceira grande provação para Jesus. Ele diz assim, eu vou tentar na cobiça então. Aqui tudo é meu, está dominado, tudo
Isso são palavras minhas. Eu ouso dizer que ele mostrou as maravilhas do mundo inteiro como se fossem visões, assim, tipo como a gente vê hoje no salão, né? Deve ter aparecido as visões de Jesus assim, olha, viu? Que a cidade é essa, que tudo é meu. Tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Agora ele mostrou a cara dele. Olha aí. Antes ele dizia assim: se tu é o Filho de Deus, tu faz esse milagre e eu vou acreditar em você. Olha que mentiroso. De repente ele agora quer a adoração de Jesus. Diz assim: já que eu não te peguei, então eu quero o seguinte, cara. Se eu te dou tudo isso aqui é meu. Tu veio aqui para morrer por essa gente, mas é meu, eu domino. Só que é o seguinte: se tu se ajoelhar agora na minha frente, eu te dou tudo isso a ti. Já que tu tanto quer. Veio aqui, né, recuperar. Não precisa nem morrer, passar pela morte de cruz, sofrer. Eu já te dou ser prostrado, me adorares. Tipo, vamos fazer um fechamento ritual. Aí Jesus disse: somente a teu Deus prestará culto, ele dará adorarás e coisa e tal. Isso vocês conhecem a história. A pergunta para vocês se confirma o que o irmão falou, que Adão e Eva entregaram a chave do planeta para Satanás. Aí, porque Jesus não questionou ele. Jesus não disse para ele: quem é tu para me oferecer o que já é meu, é do meu Pai? Porque nesse momento, quando Deus deu a chave, deu o planeta para nós, seres humanos, que nossos primeiros pais, Adão e Eva, deviam estar nos representando nos céus, quem estava lá nos representando era o diabo, era Satanás. Até Cristo chegar na cruz, morrer, descer ao túmulo. Os anjos, a senhora White fala que os anjos do diabo fizeram tudo. E Deus colocou os anjos dele na tumba por esses 3 dias ali, que era uma luta tremenda. Porque os anjos queriam também pegar o corpo de Jesus, também, os anjos do diabo. Aí quando apareceu um anjo de luz, eu vi um relato da senhora White que fala que quando aparece um anjo do Senhor, um dos líderes lá dos anjos, quando ele chegou, aqueles anjos do capeta que estavam rodeando o túmulo de Jesus, que saíram tudo a 1000 por hora. Aquele anjo que veio para chamar: Jesus, filho de Davi, venha, teu pai te chama. Imagina a cena. Eu estou só devaneando aqui nos pensamentos, né? Mas imagina a cena. E aí Jesus ressuscita. E aí o anjo diz: hosana nas alturas, porque o Filho do Homem recuperou a chave. Aquela chave que o inimigo veio lá e mentiu, tomou da Adão e Eva, agora está na mão de Deus, está na mão de Jesus, o Criador. O Verbo se fez carne, habitou no meio de nós e morreu por nós, por mim, por cada um de vocês. E agora venceu o inimigo, venceu tudo, e agora ele morreu e ressuscitou. O detalhe que eu acho lindo, maravilhoso, é que quando chega, ele não era onisciente. O pastor às vezes fala sobre isso. Aí acho que vocês entenderem, o pastor, quando ele fala assim: por que Jesus não sabia de tudo? Porque Jesus tinha que orar. Jesus saía para os montes e orava, sozinho. Às vezes saía do pé dos apóstolos e orava. Porque o Espírito Santo que guiava Jesus. E ele não tinha conhecimento total dos planos, ele só era levado pelo Espírito Santo. Por isso que nós devemos pedir: ó Santo Espírito. Gente do céu, é tão maravilhoso quando tu começa a ver as coisas como elas estão hoje, quando tu tira toda essa destruição que agora as mitos que voltam na nossa frente, as tristezas, e tu vê que a vitória já está garantida. Aí Jesus sai do túmulo, e aí Maria Madalena e Maria, não lembro qual Maria estava junto, e correm lá para embalsamar o corpo num dia de domingo, né? Que já passou sábado, vamos lá embalsamar o corpo. Chegou lá e vê tudo aberto. E aí Jesus não está mais no túmulo. E elas veem Jesus andando por lá, elas nem reconhecem o semblante, deve estar transformado. Imagina que Jesus, quando nós formos também ressuscitados, se não formos transformados em vida, ressuscitaremos transformados. E ele provavelmente ressuscitou transformado, um corpo novo. E elas falaram assim: onde está o corpo do nosso mestre? E acharam que era o jardineiro. E aí quando Jesus fala para uma delas, Maria, e ela reconhece o tom de voz, a conotação, a dicção, o jeito que Jesus fala, ela corre desesperada: vou abraçar. Quando ela corre para pegar ele, abraçar, ela diz: não me toque, porque ele ia ficar impuro. Ele ainda não tinha se apresentado como cordeiro lá na presença de Deus. Ele ainda tinha que subir para saber se o sacrifício dele foi aceito. Aí vocês vão entender quando o pastor diz: Jesus não era onisciente, ele abriu mão de alguns poderes. Quem fazia os milagres era o Espírito Santo através dele. Por isso que nós somos chamados cristãos, porque nós também podemos. Jesus dizia: se você tiver fé no tamanho do grão de ervilha. É isso que eu estou tentando trazer para vocês, é essa mensagem. Vocês estão entendendo? Ser cristão não é pouca coisa, que a gente pode ter esse poder de si ir, mas recebereis poder ao descer sobre vós, o Espírito Santo.
e sereis minhas testemunhas. Vocês entendem? O Espírito Santo, o poder, era isso que Jesus tinha com ele, era só um entre. Deus me perdoe, mas era o Espírito Santo, a presença de Deus na vida dele. Ele mostrou isso para nós que é possível. E às vezes a gente, qualquer coisinha, a gente já treme nas pernas, já enfraquece, já entristece, chora, desespera. E aí eu acho essa cena agora que eu vou falar para vocês, é o ápice da minha mensagem para vocês, que eu acho mais lindo, né? Apocalipse 12, verso, deixa eu ver o que eu quero anotar, do verso 7 ao 9. Se alguém puder ler para mim, por favor, eu vou agradecer, que é muito importante essa mensagem. Aí Jesus, a sequência da história é essa, tá? Jesus sobe aos céus, ainda antes dele voltar para ter que conversar com os apóstolos, mas ele sobe na presença de Deus. E aí aqui fala a respeito de como é que chega Jesus no céu, e aí ele expulsa de vez o inimigo. Por favor, alguém que tiver para ler lá para ler. Apocalipse 12. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. Batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado e grande o dragão, a antiga serpente chamada de Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e seus anjos foram lançados com ele. Muito obrigado. Continua a leitura a partir de então, ouvi grande voz no céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi, agora por que eu estou falando para vocês que é esse o momento, é o ápice que Jesus entra, e naquele momento eles arrancam o inimigo no céu, mas pegam nele assim, ó, como que diz assim, pá, nunca mais vai aparecer aqui, porque agora quem venceu? Jesus venceu. Esse lugar que Satanás ocupava como representante desse planeta, tal qual ele teve a cara de pau de oferecer o planeta para Jesus, agora não, Jesus conquistou com o sangue, com a morte dele, com o sacrifício dele. E agora digno é o Cordeiro. Olha, leiam ali a sequência que fala: ó, agora pois o poder, o reino do nosso Deus, a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Pensem, gente, que tortura que era, de dia e de noite, esse ser maligno entrando no céu, acusando os filhos de Deus. Ele tinha acesso, ele tinha sido expulso das partes, digamos, ele não andava mais com Deus, ele não era mais a turma de Deus ali, o anjo, o coral celestial. Agora ele só vinha na presença de Deus para acusar, para falar: olha, Moisés bateu na rocha, ó, Moisés pecou, olha, o fulano lá, ó, aquele lá ama mais o filho do que a ti. Aí Deus dizia: Abraão, me entrega teu filho, olha aí. E ele ia perseguindo um, perseguia outro, depois subia lá, aí Deus, olha ali. E aí de repente Jesus chega e termina com a festa dele. Só que tem mais um detalhe, que é o tempo que nós estamos vivendo hoje. Por que hoje o dia está mais difícil? As coisas estão mais difíceis. Por que nós estamos sofrendo tanto agora? Continuando a leitura, aqui, 11. Eles, porém, venceram, ele está falando do acusador, né, anteriormente, agora continua a leitura, mesmo Apocalipse 11. Eles, pois, venceram, algumas letras um pouquinho diferente da leitura, mas o significado é o mesmo, por causa do sangue do Cordeiro e por causa da sua palavra, do testemunho que deram, e mesmo em face à morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai os céus, e vós os que nele habitais. Ponto. Agora é com nós a conversa. A sequência disso agora é com nós. Não é para se assustar. É para vocês entenderem que agora Deus, Jesus está no céu ministrando, por isso a gente ora em nome de Jesus, pede tudo em nome de Jesus, e ele disse: eu vou e envio o Consolador. Ele saiu daqui, venceu, recuperou o planeta para nós, e deixou aqui o Espírito Santo, para todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas olha o que o inimigo tem feito. Ainda tem o inimigo ainda sobrou um tempinho para ele aqui na terra, porque enquanto Jesus está lá ministrando como sumo sacerdote, enquanto nós estamos fazendo o nosso trabalho de levar o Evangelho a toda a tribo, língua e povo, o inimigo foi expulso do céu e não se achou no lugar dele. E onde é que ele está agora? Ai de vós, porque, diz ali embaixo, quem tem língua dele? Mas ai de vós, ai da terra e do mar,
Pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, diz no meu, pode ser de ira, né? Sabendo que o seu tempo, que pouco tempo lhe resta, ou que seu fim está próximo. Assim. Agora, gente, acabou o inimigo. Agora, tem duas coisas bem simples aqui. É um apelo assim que só tem A e B. Ou você sabe que o inimigo já está derrotado, está aí incomodando todo mundo. É doença, é encrenca com família, é problema com os irmãos, é estresses, é sobrecargas, é trabalho. Ele está aqui, é malandro, enganador, mentiroso. Tem um restinho de poder nele ainda, ele é bem sem vergonha. Mas poder mesmo quem tem é Jesus. Entendeu? Era essa a mensagem que eu fiz para vocês. Eu fui dar uma outra vida aqui na frente, contar para o pessoal, não sei se a irmã quer vir junto com ele para ajudar. Não? Tem vergonha? Não tem vergonha. É bem vergonha. Então tá. Eu vou dar o nome dele aqui para o pessoal conhecer. Cara, você não seca a vela, né? Deixa isso contigo, então. Vai contando, irmão. Boa noite a todos. Antes de contar a história, eu queria chamar a atenção de todos os irmãos, porque todo mundo sabe, todo mundo lê o livro sagrado. Isso aí. Deus chamou um por um. Tanto que chamou, mandou seu filho. Todos obedeceram a Deus. Alguns tinham vários pecados. Baseado em tudo que está escrito aqui. O que leva a crer muito nisso aqui está escrito lá em Mateus 13, né? Que é a história do semeador. Tu tem que botar semente no coração de todo mundo. Ele aceita ou não. Mas a nossa obrigação é assim. Lá na história do semeador eu disse: vai jogar semente por todo lugar, nas pedras, nos espinhos, em terra boa. Alguém vai acreditar e vai acordar para estudar. Isso. Nossa missão é só levar para o Só levar. O conhecimento vem do Espírito Santo. Se o Espírito Santo te convencer, Isso aí. você vai. Foi a nossa história assim lá no Progresso. Nós somos fruto de uma semente que hoje brotou, estamos aqui hoje, graças à palavra que levaram nós no nosso momento de fragilidade, de dor, de abandono, quando a gente acreditava que tudo estava perdido, alguém trouxe uma palavra que tinha um Deus chamado Deus do impossível, que Ele tudo faria, e se Ele fez o morto ressuscitar, fez o aleijado caminhar, fez o cego enxergar, e a gente acreditou, se agarrando com todas as forças, quando nós estávamos quebrados, fragilizados, na total dor, onde nós acreditávamos que a gente já não tinha mais solução no nosso caso, que o doutor deu um diagnóstico de morte. Mas a gente recebeu uma palavra de vida, de fé, força e esperança. E hoje nós estamos aqui porque nós acreditamos, nós tivemos força, tivemos fé. Quando chegamos na igreja também fragilizados, sem força, nós recebemos um abraço, fomos acolhidos e aí disseram para nós: vocês já não estão mais sozinhos, vocês já não estão mais abandonados, agora vocês têm uma família, vocês são nossa família. Sintam-se abandonados, sintam-se abraçados, acolhidos, que agora a luta não é mais sua, agora a luta é de Deus. E nós estamos aqui os dois, está curado, está falando, para quem não ia falar, não ia caminhar, né? Está aí. Quando eu recebi o diagnóstico, eu estava com câncer, eu não ia contar para minha esposa. Eu não ia contar. Daí ela descobriu que eu trabalhava na clínica de saúde. E ela foi, no dia que ela foi comigo na consulta, o doutor Miguel olhou para nós dois,
e disse: Tenho esperança. você tenha fé e tenha esperança. Que a partir de hoje eu estou 21 dias. Nossa. Aqui 21 dias é Deus que vai te salvar ou vai morrer. É mais certo, é 99% da tua morte e 1% é Deus. Só 1% basta. Mas 100% é bom, dizer assim. E eu me peguei naquilo, né? Se ele é tão grandioso assim, por que eu não vou acreditar nele? Por que eu não vou dizer assim: nossa, Senhor, eu estou aqui. Se o Senhor quer me dar a mão, eu vou me agarrar do Senhor, não vou pegar a sua mão, eu vou me agarrar do Senhor. E a partir desse momento eu não vou mais largar. Amém. Aonde é que for, eu vou levar o seu nome e a sua palavra em qualquer lugar. Quando tiver uma pessoa ou duas falando, eu quero ser uma dessas duas. Amém. Eu não vou ter medo de falar de Deus. Em lugar nenhum, onde é que eu for. Eu não vou ter medo de falar no nome do Senhor, porque Ele tirou da cama do hospital. E como foi todo esse processo assim, dele receber a notícia? Quanto tempo o senhor demorou até entrar na cirurgia? 1 ano e 2 meses. Eu fiquei 1 ano e 2 meses dentro do Santo Terezinha. Nossa. Eu pesava na época, em 2021, em outubro, eu pesava 115 quilos. Uau. Tá forte, Eu era gordinho, então. né? Tá forte. Encorpado, forte mesmo. E quando eu saí, depois eu recebi o diagnóstico aquele, o médico disse assim para mim: a partir de hoje, até amanhã cedo, às 7 da manhã, tu não come mais nada. Uhum. Mais nada. Eu fiz o que o doutor Miguel falou. E fui para a cirurgia, às 7 da manhã. Não teve um bloco cirúrgico. Eu disse: doutor, se o senhor me apagar, se o senhor me der anestesia geral, eu vou morrer. Entendi. Eu vou morrer. Daí ele olhou para mim e disse: mas como não vou dar anestesia? Eu tenho que dar. Não, só local. Só na região do pescoço onde eu tinha o câncer. Certo. O resto da dor eu aguento. Porque Deus vai me fazer aumentar. Entrou um outro casal, o doutor João e a mulher dele, que também são médicos, conversar comigo e pediram como é que foi a minha história com a mulher. E eu fiquei falando da nossa história. E o doutor Miguel me olhando. Eu não via nada, eu estava com o olho velho. E o outro que distraiu. Eu estava escutando ele. O processo na hora ali não foi dolorido. O processo veio com as dores depois. Depois o pós-operatório sempre. Quando eu entrei na quimioterapia, eu comecei a sentir cheiro de qualquer coisa e aquilo era a pior coisa que tinha. Mas a quimioterapia não foi tão forte, assim, tão grave. A radioterapia foi pior. Eu não consigo imaginar, nem aqui, né? A gente que não passou por isso, a gente não tem essa lição. Eu digo assim, irmão, eu aguentava as dores Agarrado no mundo. porque eu estava agarrado em Deus. Se eu não tivesse agarrado em Deus, eu não tinha aguentado. Mas por isso que muita gente desiste, às vezes, do processo, já que tem falta um pouco da fé. O doutor Alisson, que é o doutor da oncologia do Santo, eu não sei a religião dele. Não sei a religião dele. Mas ele dizia assim, ó, dizia para ela: o teu marido tem muita fé. Ele é só um pouco teimoso. Qual homem que não é assim, né? Mas a fé dele é muito grande. Que o processo dele era morte e fé. Eu não sei como ele está aqui hoje. Eu não sei te explicar. Nessas idas e vindas do hospital, daquele 1 ano e 2 meses, eu conheci muita gente lá dentro do hospital. Tá falando demais. A gente sempre queria avisar assim. Muita gente que hoje passa por mim e não acredita que eu estou aqui. E agora em maio desse ano, eu estava trabalhando na empresa. Está sendo testemunho. Eu estava trabalhando na empresa e veio umas dores no pescoço. Que eu reergui um ferro pesado, tudo só. Por causa do
daí em maio eu fui fazer, até nós estávamos pesquisando, para ver essas dores, eu fui fazer massagem. Sim, sim. Da vez parava as dores. E as dores aqui no ombro, que assim, o ombro não parava, do jeito nenhum. Não Tinha tinha. trabalhado depois das químicas, rádio, normal. Normal, eu voltei curado 100%. Voltei a trabalhar normal. Vindo dessas dores, nós começamos a pesquisar. E a mulher achou o doutor Eliseu Filho, que lida com essa parte de ortopedia. Ele pediu para nós. Ele disse, vai na Cosmo e faz uma ressonância. Isso na terça-feira. Né? Não, pode. Isso na terça-feira. Na época até a gente pagou 400 e pouco da consulta, 600 e pouco do exame. Eu fiz o exame na quarta, na quinta eu voltei com ele. O médico olhou tudo no painel, no computador, e me perguntou, tu é evangélico? Certo. E ele perguntou, tu é evangélico? Eu disse, sim, sou evangélico. Ele assinou um documento assim e disse para nós, vai na minha secretária lá no Santa Terezinha, que ela vai te entregar ainda hoje. Nossa, a coisa estava. E eu disse, por que doutor? Não, porque tu está com dor na coluna. E está afetando, vai afetar tua medula. E eu vou pulsando, vou me tratar, vou enfrentar mais essa batalha. Ele não é tão poderoso assim, se a gente tem fé e se agarrar na mão dele. Ele não é poderoso, ele não vai fazer nada. Ele é um covarde. A gente tem que ter força de vontade de botar ele aqui no coração. Se apoderar do Deus deixou por nós. E dizer, ó, Espírito Santo, eu estou aqui. Eu vou com você aonde você for. Seja o que for. Eu vou estar lá. E se for preciso chutar o outro, eu vou chutar. Não tem o que falar. E eu fui para o Santa Terezinha. Foi começo de setembro. Né? Foi começo de agosto. E como a minha cirurgia era muito delicada na coluna, era muito delicada, o médico chegou para nós no quarto e falou, botou a real. E ela não gostou muito, mas ele falou a verdade. Tu tem 3 possibilidades. Uma, não sair da maca do bloco cirúrgico. Outra, sair só falando e mexendo o olho. Tetraplégico, praticamente. Praticamente tetraplégico. E outro, a bondade de Deus. E tu vai sair caminhando normal, vai ter tua vida normal. Ela falou pro doutor, não podia falar isso para ele. Imagina, né? Ela falou nervoso, né? Que vai ter cirurgia. E eu, confiante assim, eu disse para ela, vai dar tudo certo. Eu sempre fui positivo, dizer, não, vamos lá, vai dar certo. Se hoje não dá, vai dar. O tempo é o tempo de Deus, não é o nosso. Nós somos precisados para certas coisas, e nem devia ter pressa para isso. E daí, o doutor disse para nós assim, a gente vai vir o teu procedimento, as placas, as coisas que vão botar em você. Isso, eles puseram umas placas. Na coluna. Já tinha afetado os ossos, então. Já tinha, eu tenho foto, eu tenho tudo, que estou com o osso da coluna afetado. Certo. Está só segurando no metal. No metal que é colocado. Certo. Daí o doutor Rafael, já falou o nome dele, vou ter que agradecer. Ele agradecer a Deus primeiro, depois a ele. Ele disse assim para nós, a tua cirurgia é muito delicada. Né? No mesmo quarto que nós estávamos, tinha mais 4 pessoas. As outras 3 pessoas não queriam fazer o tratamento porque acharam que não tinha solução. Preferiam morrer. Estavam morrendo devagarzinho. E daí o doutor chegou para nós e disse, doutor, o doutor chegou e disse, como é que vai ser cirurgia? O doutor vai ser limpado. Tudo para mim vai ser limpado. Mas agora eu posso comer? Tudo? Pro doutor? É. Porque O doutor
vamos ficar com fome. E o doutor disse, olhou para os outros, ó pessoal, ele não está preocupado em morrer, ele está preocupado em morrer com a barriga vazia. E os outros, o pessoal que estava no quarto, se alegrou. Dá um pouquinho de ânimo, né? E os outros, nós preocupados aqui em morrer, estou preocupado em comer. Eu disse, não, eu disse para eles, eu não estou preocupado em morrer porque eu tenho Deus. Quem tem um Deus não morre. Não é. Deus botou o tempo da gente e a gente vai levar a palavra para os outros. Eu entrei no bloco cirúrgico, era 6 horas da manhã. O horário que eu saí, não lembro. A mulher sabe o horário que eu saí. O horário que eu saí, porque os médicos se agarraram nela e começaram a chorar. Daí, isso ela sabe. Mas antes de entrar no bloco cirúrgico, quando eu entrei no bloco cirúrgico, deitei, a enfermeira disse, deita aqui, eu deitei. Eu estava confiando em Deus. Na verdade, eu estava abraçado em Deus como eu estou hoje. Abraçado no Senhor. Eu não vou largar dele aqui. Ele já falou na perna de Jesus. Eu não vou largar dele. Eu sou pior que vamos dizer, um carrapato. Agarrado não larga. Eu me agarrei em Deus, não larga. Se eu sou uma poeira na unha de Deus, a poeira está lá. Não importa. Quando eu entrei no bloco cirúrgico, na sala do bloco cirúrgico, eu entrei, porque a minha cirurgia era muito delicada. Acho que, falando assim, por cima, assim, entre enfermeiro e médico, tinha mais de 50 pessoas dentro da sala. De tanta pessoa, eu nunca vi tanta gente na cirurgia. Tinha 5 médicos só para operar. E médico renomado dentro de Santa Teresinha. Médico renomado, o cara que não dá para o quartel lá dentro, todo mundo conhece ele e diz que são os melhores lá dentro. Certo. Tanto que o doutor Salim saiu do plantão lá de baixo e veio no bloco cirúrgico para ver a cirurgia. Nós não ganhamos o doutor Salim, é um fã do doutor. Sempre o doutor atendeu nós muito bem. E viu uma amizade com os médicos, né? Nunca era teve. assim, Não era assim, era a realidade nossa. Também tem amizade com o doutor Pirado. Nós entremos, eu entrei no bloco cirúrgico lá e deitei na maca quando a enfermeira pediu. Primeiro cumprimentei todos os médicos e deitei na maca. Quando eu deitei na maca, eu fechei meu olho e orei a Deus. Orei e disse, Senhor, ó, estou na sua mão, estou abraçando o Senhor. Se o Senhor quer que eu saia daqui, eu vou sair. E vou levar a sua palavra. Se o Senhor quer que eu fique aqui e descanse até a vinda do seu filho, eu vou ficar aqui. Seja feita sua vontade, né? O Senhor quer que eu saia do jeito que o Senhor me pedir, eu vou fazer. Certo. Chegou o doutor, eu olhei para ele 3 vezes. Doutor, ele não tinha me olhado. Na 3ª vez ele me olhou. Doutor, ele me olhou assim e disse, o senhor não vai me operar hoje. O senhor não vai me operar hoje. Ele me disse assim, como assim não vai me operar? Não, quem vai me operar é Deus. O senhor é só um instrumento hoje. Daí ele me olhou assim e quis chorar e disse, doutor, aqui depois da cirurgia a gente vai se conversar e dar risada. O senhor vai ver o que Deus vai fazer. Só passa a crer. E daí ele me olhou assim e deixa com o outro doutor do lado assim. Tu tem muita fé? Não. Eu tenho Espírito Santo. E depois para mim foi apaguei. Foi Quando eu acordou, como é que estava a situação na hora de você? quando eu não acordei. Eu não acordei. Até eu pedi para todos os doutores falam isso, relato. Nenhum médico me encostou, nenhuma enfermeira veio e me encostou em mim. Estava na sala de recuperação. Eu estava dormindo. Veio, não vou dizer que foi um anjo, foi Deus, quem
cruzei, eu senti o calor. Eu senti o calor. E tocou com 2 dedos assim na minha testa, assim, deu 2 batidas assim e disse, não está na tua hora. Acorda. Ele disse, não está na tua hora, esperou um segundinho assim, acorda. E eu respirei de novo assim, tentei abrir o olho, não consegui. E daí a enfermeira, tentei querer levantar, a enfermeira veio com a mão na minha mão assim, e disse, me empurrou assim, fica deitado, e nós vamos levar para o quarto. Você viu na coluna e queria levantar. Eu queria levantar. Eu estava indo para o quarto, o doutor veio e botou a mão no meu tornozelo, porque eu estava com os pés perto. Aquela possibilidade de ficar inválido, né? De não poder mexer. Não poder mexer. O doutor colocou a mão na minha perna assim, e eu falei assim alto, assim, nossa, que mão gelada. E o doutor cobriu, cobre as pernas dele, que ele está sentindo as pernas. Mais uma boa notícia. Daí eu estava saindo do bloco cirúrgico, assim, não era só da recuperação, o doutor se abraçaram na chorar. A cirurgia foi um sucesso. Eu tenho na cabeça 4 parafusos, no osso da cabeça, 4 parafusos e uma chave. Nas bases do crânio, né? Aqui na casa. É que eu brinquei com ele, que a gente sai por ele, se quando junto, aí ele parece um robozinho andando, né? Ele perdeu o movimento de ser. Eu não viro, eu tenho que virar, eu tenho que virar. Eu sou o Robocop. Mais para baixo, a primeira vértebra da coluna está quebrada. Sim, tá. Na segunda vértebra da coluna eu tenho 4 parafusos e uma chave. Na terceira, a mesma coisa, na quarta, a mesma coisa. E está aqui conosco, É. forte, firme. Quando realmente eu consegui abrir o olho, eu estava já no quarto, o doutor veio e me olhou. Eu estava deitado reto, meio sentado. Já tinha estado sentado, porque eu estava na cabeça. Sobre morfina, ele também está tranquilo. O morfina tomava cada 6 horas para mandar. 4 e 4 horas. Me corrigiu, 4 horas eu tomava morfina. E aí está em hora aqui que não toma nenhum. Não tomo nada, na verdade, tomo remédio. Graças a Deus eu estou aqui hoje. Quando o doutor veio no quarto, o doutor me olhou e disse para mim, eu não acreditei quando tu falou. Olha aí. Mas não era eu que estava te operando. Ele entendeu, né? Eu não sabia o que eu fazia naquela hora. Eu não sabia o que eu ia fazer com você, porque a tua cirurgia era muito delicada. Era só abrir, fechar e dizer. Foi. Mas, infelizmente, eu perdi o paciente, o doutor Leonardo. Mas quando ele abriu, parece que a mente dele clareou e ele sabia bem certinho o que ia fazer. Quando ele, na verdade, ele não fechou, né? Porque não tem como fechar, tem que fechar naturalmente, corta, tem que cicatrizar naturalmente. A mulher chegou a ver, eu não cheguei a ver, como estava aberto atrás. A primeira vez que o médico disse que estava colocando 3 dedos. Nossa. Eles me prenderam, seguraram aqui no osso da cabeça, furaram o osso da cabeça com ferro aqui do outro lado, e embaixo aqui e no meio das costas. Era uma base do teu crânio. Eu estava deitado na mesa de cirurgia, eles me viraram ao contrário e abriram. Estabilizaram a coluna. Isso com o médico junto no operando. Quando eu consegui ter voz dentro do quarto, eu falei com o doutor disse para mim, nunca mais eu fazer cirurgia que nem fiz a coluna. Que eu não acreditava no que ele estava fazendo. Irmão, Deus me abençoou com você. até eu queria encerrar esse ano com o teu testemunho, com essa tua notícia para dar para nós. Porque já chega de descuido, já chega de coisas ruins. E não foi poucas as vezes em que tu foi atacado, do corpo, e mesmo assim
queria mostrar para vocês como que é um pouquinho, eu queria mostrar para vocês como que é um pouquinho da fé. Uma pessoa quando ela se apega ao coração, com todas as forças. Porque Jesus não morreu em vão por nós. Ele não veio aqui e levantou tudo. E agora, quando a gente precisar dele para qualquer coisa, com certeza, as coisas que a gente realmente acredita e busca, para os propósitos que ele tem para a nossa vida, ele vai guiar. Às vezes, nem todo mundo, ele vai dar uma cura milagrosa. Às vezes, para nós, às vezes o milagre vai ser a gente aceitar que a gente tem um limite. Às vezes o milagre é tu aceitar que você perdeu o familiar. É você aprender a viver sem aquela pessoa. Às vezes o milagre é esse. O milagre é em toda a família. Não fica um milagre, né? Às vezes a pessoa diz, nossa, então todos vão dar certo. Não quer dizer isso. Daí, às vezes o milagre é para nós. Mas eu quero que você nunca esqueça que nós não estamos sozinhos. Que o inimigo não venceu essa batalha. Ele não vai vencer. Agora ele só está incomodando. É só uma abelha aí incomodando ao redor. Só basta pedir a Deus. Eu vou pedir para o mesaneiro, se ele faz favor nós colocar, tem um último hino à esquerda, lá em cima, destacado, mesa na tela do celular, ele está em preto aí. Esse é um para baixo, por favor, um pouquinho. Aí. Esse hino para nós colocar, vamos ouvir esse hino dos arautos, que fala a respeito do amor de Jesus. O que foi que moveu Jesus a fazer por nós esse tipo de coisa? E para a gente meditar o tamanho do amor e o tamanho da movimentação que ele teve por cada um de nós, e para nós entender também um pouquinho do que não estamos sozinhos nesse universo. Está tudo certo, está tudo bem, não importa o que aconteça. Obrigado mesmo. Gente, sabe o que o inimigo quer fazer com nós? É tirar esse ânimo. Vós sois a luz do mundo. Deixa o inimigo destruir teu lar, não deixa ele entrar, ele vai te atacar, ele vai fazer o que quiser, deixa ele bloquear o redor de você. Jesus já venceu a batalha, basta entregar a mão. Vivam com essa alegria, com essa vibração, com esse vigor de dizer, vou me agarrar nas mãos de Deus, o que tiver que ser, já está garantido, a minha vitória já está garantida. Deus já fez tudo por nós, não temos o que fazer mais, basta somente, como diz o irmão, me agarrei com todas as forças que eu tinha e não largo mais. Confio. Aí quando o inimigo chega perto de você, assim, para atacar de novo, aí ele percebe os anjos de Deus contigo, você com ele, aí o que o inimigo faz? Porque não tem mais lugar para ele no céu, não tem mais lugar para ele em lugar nenhum. E não tem mais lugar para ele na tua vida, na minha vida, não tem mais lugar para ele. Aí ele ataca nós, crentes, aquelas pessoas que aceitaram a Cristo e nos arrasta assim, às vezes numa situação difícil, e as pessoas que também estão em uma situação difícil, mas não têm esse conhecimento desse Deus que nós conhecemos, desse Jesus que já venceu tudo, e ele tenta nos fazer aquela nossa lâmpada, aquela nossa luz se apagar. É só o que ele pode fazer. Ele joga pedra, ele ataca, ele avança, ele está em redor, mas a área dele, que nós estamos agarrados em Cristo Jesus, não porque nós merecemos, porque foi por amor dele, por essa vontade que ele tinha de nos salvar, porque por nós não merecemos, mas nós sabemos que foi por amor de Cristo e pelo sangue do Cordeiro, que subiu aos céus, e agora reina, agora ele governa, agora ele julga, e agora ele está prestes a voltar, para pegar cada um de nós e levar com ele. Então, um apelo que eu deixo para todos nós hoje: vivam, gente, intensamente nas mãos de Deus. Não permitam mais que o inimigo destrua a alegria do lar de vocês, a alegria do casal, a alegria de você estar com a tua família, com o esposo, com a esposa. Não importa qual o problema que tu tiver, não permita mais que o inimigo fique feliz e vibre com as tuas tristezas. Que ele dizia o irmão Clair Santos, ele dizia para mim assim: não mostre para Deus assim, não, Deus, olha o meu problemão, olha para o problema, diz, olha aqui problema, olha meu Deus, dá uma olhada meu Deus, diga para o problema, eu tenho um grande Deus, o problema é teu, eu tenho Deus no coração. Não importa se eu vou ficar na cama, não importa se eu vou acordar pela cirurgia, não importa se amanhã nós vamos estar vivos ou não, nós temos um grande Deus que venceu por nós, não temos método. Vamos nos colocar em pé e orar. Vou encerrar. Poderoso e amado Pai, que habita no meio de nós, através do seu amado e santo Espírito, mesmo nós sendo pessoas impróprias, indignas,
Pessoas que eventualmente nós tentamos te buscar de todas as formas. Mesmo assim, Deus, que misericórdia, que amor é esse que tem nos trazido mais perto de Ti para nos cuidar. Obrigado, só tenho que dizer isso. O inimigo perdeu essa semana. Pensa num ano que toda a família foi atacada. Pensa num ano que todo o líder religioso foi atacado. Nós nos atacamos entre nós como irmãos, nós brigamos, nós nos estressamos. Mesmo assim, Deus, o Senhor esteve no controle de tudo o tempo inteiro e não deixou que nenhum dos seus irmãos fosse ferido gravemente. Estamos aqui para te adorar, Senhor. Obrigado, Deus, por mais esse ano que o Senhor nos deu. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor fez por nós. Obrigado pelo irmão, pela vida dele. Que mais e mais pessoas possam vir dar testemunhos maravilhosos assim, de como o Senhor tem se apresentado nas nossas vidas. Só temos a te agradecer por tudo, Senhor. Não porque nós mereçamos, mas no doce e amado nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Bem, o Deja tinha pedido a transferência lá no bairro Progresso, né, com a família. O Antônio foi primeiro. O Antônio já viu lá com os trabalhadores? E aí a igreja pensou em dar uma lembrança, é uma simples lembrança, mas é um pouco carinho também que a gente trabalhou quantos anos aqui? 10? 8, 10 anos juntos. Né? Então que a gente quer que você continue servindo a Deus. Amém. E sendo abençoado por Deus, né? Porque Ele sempre tem dado a bênção dele a todos nós, né? E diferente dos nossos altos e baixos, Ele sempre está em nosso alimento. Então, em nome da igreja, a gente queria deixar esse presentinho aqui para você, para a família. Muito obrigado. Dizer que foi muito bom a gente ter estado todos esses anos aí, né? Todos os domingos aí estavam tocando a programação da igreja, né? Então, Deus te abençoe. Essa é a ideia. Antônio também. E aí, tá bom? Muito obrigado, irmão. Quero agradecer mesmo. Vamos só fazer uma oraçãozinha antes ainda, pode ser? Vem aqui, Toninho. Irmão de pé, desculpa esse. Tá, vamos lá. Querido Pai, nós te agradecemos aqui pela família do Dejanir, do Antônio e Elisandra, que estiveram todos esses anos aqui conosco. Que o Senhor continue abençoando eles onde eles estiverem, no seu lar, com sua família, com seus amigos, no trabalho e na sua casa. Que o Senhor fortaleça a vida de cada um de nós, que o Senhor nos dê a tua bênção e esteja guiando cada um dos nossos passos. E isso nós pedimos em favor desse teu filho, desta família, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado.